tais as mulheres católicas mortas pelos huguenotes. Ainda aqui, notemos, como quando nos referimos aos magos, a estranha uniformidade, no tempo e no espaço, da crença na ação dos espíritos dos mortos, na possibilidade de conhecer o futuro ou notícias de pessoas e de fatos acontecidos em países distantíssimos e encontrar ajuda em circunstâncias dolorosas, a analogia na maneira de os evocar, indo aos lugares onde morreram ou foram enterrados, e confinando-se e enredando-se em lugar escuro, fechado, em tendas, ocos de árvores, e cantando, encantamentos, ou usando fórmulas especiais, sempre à noite ou pouco antes do amanhecer, e, acima de tudo, recorrendo à intercessão de pessoas especiais, médiuns, magos, profetas, faquires e lamas, que conquistam ante o vulgo um caráter sagrado. E, tudo isso, peculiar, como vimos, nos magos, em regiões e épocas diversíssimas uma da outra, sem relação alguma entre si, e que, ao contrário, estavam, às vezes, em completo antagonismo, e tudo se reproduz, quer nas baixas classes dos plebeus, quer nas mais cultas, como nas mais bárbaras da Europa. Não são estas analogias de tempo e de espaço um grande indício da verdade dos fenômenos? Há satisfação em desprezar as opiniões do vulgo e do bárbaro, porém, se é certo que não possuem, para atingir a verdade, os grandes recursos dos sábios, nem sua cultura, nem seu engenho, eles os suprem com a sua múltipla e secular observação, cuja resultante acaba por ser superior, em muitos casos, à do maior gênio científico. E assim a influência da lua, dos meteoros sobre a mente humana, da herança mórbida e do contágio da tuberculose foram conhecidos primeiro pelo ignóbil vulgo, do qual os cientistas faziam, não há muito, e talvez ainda hoje, as academias existem para alguma coisa. Cair lá, motivo para grandes gargalhadas. Epílogo. Capítulo 14. Esboço de uma biologia dos espíritos. Todos estes fatos, que, examinados insuladamente, parecem fragmentários e incertos, adquirem sólido encadeamento ao se somarem numa resultante única. Vimos fenômenos hipnóticos, transmissão de pensamento, premonições, transposição dos sentidos, só poderem ocorrer pela desagregação e inibição das funções dos centros corticais primários, especialmente direitos, de onde o automatismo, o maquinismo, que dá lugar à prevalência dos outros centros. E outro tanto entreveremos, com maior constância, pelos fenômenos mediúnicos. A existência do duplo, de uma atmosfera fluídica que circunda, e algumas vezes substitui o nosso corpo físico, ajuda a explicar alguns fenômenos hipnóticos, tal a visão à distância e a transposição dos sentidos, em alguns fenômenos mediúnicos, a visão em estado letárgico e na obscuridade, os movimentos de corpos a pouca distância do médium e, talvez, sua bilocação, etc. Aqui, a grande ação do médium, ajudada pela energia dos presentes às sessões, que se sentem depois debilitados, está provada, não só por uma série de experiências precisas, senão que também pelas observações de todos os nossos vulgos e dos povos antigos e selvagens. Há fenômenos, porém, que esta influência não basta para explicá-los, quando se trata de premonições, de aviso contemporâneo da própria morte ou das próprias condições, a grande distância e várias pessoas, quando se trata de materializações de diversos entes operantes simultaneamente em várias direções, quando se trata de extraordinária força e inteligência em pessoas débeis e incultas, em crianças de poucos meses de idade, por exemplo, quando se trata de fenômenos de levitação, de voos, de incombustibilidade, de aparição ou desaparição através de corpos opacos, quando, em suma, se modificam os corpos em torno do médium, como se estivessem em um espaço de quarta dimensão, então, aquela influência não basta, por si só, para os explicar. E então vem em socorro da influência do médium, que mostra estranha radioatividade, outra influência entrelaçar e fundir-se, influência admitida por todos os povos em todos os tempos, aquela dos mortos, que se manifestaria a quem tenha faculdades mediúnicas,
ou através de outras circunstâncias de desagregação do sensório, tal letargo ou agonia, ora com rumores, ora com movimentos de objetos, ora com vozes, ora com a presença de partes do corpo, especialmente da mão, mais raramente do rosto inteiro, e, mais raramente ainda, de corpo completo, assumindo transitoriamente, às expensas do médium, quase todas as funções do corpo vivo, se bem que só tenha um corpo fluídico, talvez radioativo. A estreita relação destes corpos com os mortos está confirmada com algumas provas de identidade, com declinação de nomes e circunstâncias comprovadas posteriormente por cuidadosas investigações e pela sua reprodução em chapas fotográficas, também protegidas, o que evidencia sua natureza radioativa e exclui se trate de fenômenos de sugestão, por agirem também com características próprias, independentemente dos médiuns, sobre pessoas e sobre instrumentos de precisão. Já agora, os fatos concernentes às atividades dos espíritos são tantos que nos podemos permitir uma reconstituição sintética. Os espíritos se manifestam geralmente em forma de luzes, quando não de mãos e ainda de imagens de pessoas, porém rara vez completas, que parece, estasia, se formam de globos luminosos que se condensam sempre mais nas materializações, nas quais um com o outro assumem, quase direi, absorvem do corpo do médium os órgãos mais essenciais. Crookes e Richetti ressaltaram, de fato, nos fantasmas observados, a temperatura humana, os batidos do coração e das artérias, os movimentos de respiração normal e constataram ainda, Richetti, a expiração de ácido carbônico. A sensibilidade dolorífica é sentida nas partes homólogas do médium, como se, em vez das do fantasma, fossem tocadas as daquele. A formação do fantasma é precedida de uma névoa luminosa sobre o solo, ou sobre a cabeça, ou sobre o ventre do médium, névoa que se vai condensando aos poucos, até tomar forma corpórea, e, então, da proximidade do médium, ou do gabinete mediúnico, pode passar alguma distância deste, a deambular no recinto, gesticular, e mais raramente falar, enquanto o médium está no máximo letargo. A minha impressão, apenas estou no gabinete mediúnico, diz de Esperance, e a de ser coberta de teias de aranha, impressão que experimentam os médiums e também os controladores, segundo Maxwell. Depois, sinto que o ar se enche de substância que uma espécie de massa branca e vaporosa, quase luminosa, se forma à altura do meu ventre. Depois que essa massa é agitada em todos os sentidos, por alguns minutos, às vezes também por meia hora, para bruscamente, e então nasce um ser junto de mim. Os fantasmas vêm vestidos de um tecido branco finíssimo, às vezes duplo, triplo e também quádruplo, que, segundo afirmam, tiram do traje do médium. Este tecido mediúnico, como disse Katia Kinga Crookes, é necessário para conter seu organismo fluídico e impedir que se dissolva a luz. Muitos, porém, no modo de vestir, conservam traços do seu tempo e do seu país, dando uma nova prova de identidade. Com frequência, quando intentam formar-se, solidificar-se, direi eu, recorrem, além da ajuda da força do médium, a ajuda dos assistentes, a dos objetos que estão em redor, mas especialmente as cortinas do gabinete mediúnico, nas quais envolvem, antes de os mostrar, mãos, e braços e ainda a cabeça, que então mais se adivinha do que se vê, pelo seu relevo, ou tocando-os. Também na escultura mediúnica tem necessidade de usar este tecido, que se intervê perfeitamente nos decalques, vê anteriormente. Vimos, também, os interessantíssimos resultados obtidos, estudando o peso dos médiums e dos fantasmas, os quais provam como as materializações se fazem às expensas do corpo dos médiums, e, no dizer de Stasia, às expensas também dos vivos, de pessoas não médiums com as quais possam entrar em contato. O coronel Colt e Exakoff, experimentando com a médium Compton, notaram que, quando comparecia a jovem fantasma K, o corpo da médium desaparecia. Então, ligaram e lacraram um fio, passando da orelha da médium ao dorso da sua cadeira. Apareceu o espírito,
pesando de início 35 quilos, mais tarde 26 e mais tarde ainda 23 quilos. Enquanto a médium estava desaparecida, o espírito desapareceu e reapareceu, com o peso de 10 quilos. Desperance, em 1893, ao formar-se Yolanda, via faltarem-lhe os joelhos e os pés, mas, se picava no lugar onde estavam antes, sentia a dor, o que prova portanto a persistência ali de uma parte invisível. Esta desaparição das extremidades inferiores foi confirmada por muitos, interrogados por Aksakoff, e ela mesma dirigia as mãos dos presentes para constatarem a desaparição das pernas e das coxas. As testemunhas verificaram que seus vestidos pendiam, durante a desaparição, verticalmente da cadeira, e depois se enchiam de novo, sem que médium se movesse. Quando isso ocorria, ela era presa de imensa prostração e de enorme sede, enquanto que, em outras circunstâncias, jamais sentia necessidade de beber. À medida que Yolanda desaparecia, a médium sentia diminuir a sensação de vácuo e de prostração, e as pernas reapareciam. Também com Eusápia, durante uma levitação, Bozano e Vezano notaram o desaparecimento transitório das pernas dela, e Jônia explicou ser ele quem provocava a desmaterialização, para ter que levantar menos peso. Em algumas casas assombradas, principalmente nas que ocorreram mortes violentas ou criminosas, parece que os espíritos dos mortos podem provocar fenômenos motores, rumorosos, raras vezes psíquicos e mais excepcionalmente materializações em que se reproduzem as formas, ainda que truncada, dos mortos, sem a ação próxima de qualquer médium, e sim a uma enorme distância destes. E parece que, em tais casos, sejam os espíritos que escolhem esses médiuns inconscientes, o que explica a sucessão dos mesmos fenômenos durante séculos, sem que se conheçam os médiuns nisso atuantes. Parece também que o estado agônico e o letárgico provocam fenômenos análogos, que despertam a atenção pública, quando ocorrem em grandes famílias. O moribundo vem a ser, neste caso, um médium transitório. As formas humanas que os espíritos tomam não são verdadeiramente aquelas próprias da sua maneira atual de existência, mas formas temporárias, que eles assumem para se fazerem conhecidos por nós, e podem, pois, ser variadíssimas e ordinariamente imitativas do caráter que o morto tinha em vida. Com frequência, tomam do médium a fisionomia, a voz, os gestos, algumas vezes variam de aspecto, até no mesmo dia, em outras, ao revés, assumem uma fisionomia própria e assim um caráter moral próprio, que pode perdurar meses, Walter, e ainda anos, como em Katia King. E esta faculdade de transformação, eles a transmitem frequentemente ao médium. Allan Kardec fala de uma jovem de 15 anos que reproduzia não só a face, mas a estatura, o volume e o peso de alguns mortos, especialmente do irmão. Certa noite a senhora Crook esteve transformada a fisionomia, coberta de espessa barba negra, e seu genro nela reconheceu a do seu finado pai. Pouco depois, seu rosto se mudou no de uma velha, de cabelos brancos, conservando entretanto a consciência, mas sentindo em todo o corpo um prurido como que causado por uma bateria galvânica. Frequentemente, os espíritos são atraídos às casas onde viveram muito tempo ou às tumbas onde estão sepultados, e se fazem ver depois que estas são visitadas, Moses. Nos cemitérios ou nos lugares onde houve mortes imprevistas, o médium Stinton Moses constatou grande número de fantasmas, que se acotovelavam, parece, à sua passagem. Isto explica, posto que a química não o pôde fazer, a frequência, nos cemitérios, dos fogos fatos que muitas vezes demonstraram, por seu aparecimento à hora certa e sempre numa certa direção, bem determinada e sempre igual, a expressão de uma verdadeira vontade. Os fantasmas têm a propriedade, direi, negativa, de se dissolverem sob uma luz viva, tal qual a cera ao calor. Isso se viu em duas experiências com Katia King, e isto dá a razão pela qual quase não se manifestam à luz do dia. Podem desenvolver, em presença de um médium, sob a influência da cólera ou da vaidade ofendida, uma força dinamométrica que por vezes chegou a 100.110 kg por uma vez,
e muitas vezes a 80 a 90 e 93. Notável força podem exercer também a grande distância dos médiuns e com médiuns debilíssimos, nos castelos assombrados, a ponto de abrirem portas e janelas pesadíssimas e atirarem chuvas de pedras, mesmo de baixo para cima. Mas, parece também, por suas revelações, que essas forças minguam rapidamente. Nos gráficos com o cardiógrafo de Marey, em comunicação com o cilindro rotativo, John traçava dois grupos de linhas, uma com a duração de 23 segundos e outro com a de 18 segundos, em cada um dos quais a força desaparecia, como em um homem normal desaparece depois dos 2 primeiros minutos. Em uma experiência de Elite-Skyfar, com Eusápia, John, sobre um manômetro de mercúrio, desenvolveu uma pressão de 10 quilos. Não podemos calcular sua velocidade no espaço, tão extraordinária é. Os dois Pansini puderam transportar-se, de certo desmaterializados, através de 45 quilômetros, em 15 minutos. Muitas vezes, como vimos, os fantasmas impressionaram chapas fotográficas, e um até deixou ainda a impressão de 4 dedos numa chapa envolvida em 3 folhas de papel preto. E é por isso, e por outros fenômenos já mencionados, tais a descarga de electroscópios, rostos radiantes e globos luminosos aparecidos nas seções impressos depois nas chapas, e por se cobrirem sob alguns tecidos especiais, como corpos gasosos, é por isso que pusemos à frente a hipótese de que a sua constituição molecular se aproxima da dos corpos radiantes. Geralmente se expressam com pouca boa vontade, em forma laconíssima e truncada, com frequência, veem-se obrigados a se interromperem, prometendo voltar ao assunto em outro dia. Mais comumente, exprimem-se por sinais e gestos. Não é raro que, nas comunicações, adotem forma simbólica, recordando nisto os oráculos dos antigos. Assim, a senhorita Walt, pintora automática, certo dia, durante o transe, sentiu-se constrangida a pintar 3 anjinhos no meio de plantas indianas. Nesse mesmo dia, morriam, quase ao mesmo tempo, 3 meninos de uma sua amiga da Índia. Assim, em algumas premonições recolhidas por Bosano, certa mãe vê voar, em deserta planura, um passarinho, do qual caem as asas, e súbito, pouco depois, lhe morre o filho. Outra pessoa vê um esquife na casa de um parente, e este, também pouco depois, falece. Cada espírito adota seu rapaz especial e uma forma que lhe é sinalização própria, simulam por fim um telégrafo Morse, com o qual aprovam ou contradizem as palavras dos consulentes, ou imitam os golpes dos controladores. Os raps são ouvidos também em plena luz, estendem-se às vezes a 2 e ainda a 3 metros de distância do médium, determinando nos assistentes certa sensação de fadiga. São sentidos também nas salas dos restaurantes, nas estações, nos museus ante os quadros de consagrados pintores, sobre cobertas da .s camas, nos tecidos, sobre livros, na ponta do lápis de um médium escrevente, etc. A intensidade dos raps não tem relação com a distância do médium, enquanto está em relação com cada movimento deste dos assistentes, não está em proporção com a força do movimento. Produzem-se ainda quando os assistentes assobiam ou falem, Maxwell. Com caso, parece que os espíritos desejam vivamente dar-se a conhecer aos vivos, e os insucessos os incitam a novas tentativas, enquanto que, obtido o êxito, desaparecem. Adotam para isso os meios que lhes são mais habituais. Algumas vezes, impõe-se com violência a um vivo para que lhes sirva de médium. Já vimos, em outro capítulo, o caso do Dr. Dester, constrangido a prestar-se a sessões mediúnicas e a converter-se ao espiritismo, pelas perseguições ferozes dos espíritos. Os Fox, torturados pelos raps, denunciados como truquistas, excomungados pela igreja, intentaram subtrair-se aos espíritos, mudando de casa e de localidade, mas os golpes se repetiram e os espíritos declararam que não cessariam de persegui-los, até que fosse propalada a verdade da existência deles, espíritos. Certo Spin vinha muitas vezes às sessões de Moses, para ser identificado,
Quando foi finalmente, e verificado ser irmão de uma certa SP, ele, que morrera havia 13 anos, não mais compareceu. Mas, apesar do vivo desejo de entrar em relação conosco e também de mostrar a própria influência ou para dar notícias dos amigos ou falar dos fatos atuais, que ignoram totalmente no além, tem os espíritos estranha aversão em dar a conhecer o nome deles. Nas comunicações tipológicas, dão quase sempre nomes falsos ou recusam dar o verdadeiro, em outras, adotam pseudônimos, alguns estranhíssimos, tais, Imperator, Hector com Moses, e Fenoite, Pelion, com a Piper. Mas, prosseguindo na intimidade, alguns revelaram depois seus nomes reais. Contrariamente à afirmação de Moses, no momento da morte o espírito parece que acha menos fácil a manifestação da própria existência. As declarações de Pelion a Piper falam, de fato, de um imprevisto aturdimento que se segue à morte, coisa natural, visto ter havido completa mudança das condições de vida do falecido. Descrevendo o instante de sua própria morte, Pelion ditava, tudo se obscurecia para mim, depois a consciência retorna, porém crepuscular, como quando se desperta, antes do amanhecer. Quando compreendi que não estava morto de todo, tive alegria. Também Altikin Morton, que se suicidou em momento de desesperação, confessou que, depois de morto, não reconhecia ninguém, e só mais tarde se recordou dos seus. No geral, parece que os atingidos por morte imprevista, especialmente em idade jovem, renovam os gestos e retomam as ações que lhes eram habituais. Assim, em recente naufrágio de navio de guerra, o espírito de um dos componentes daquela nave, em sessão mediúnica em Londres, disse que os marinheiros continuavam as manobras como se estivessem em pleno mar. Esta asserção, que parece fantástica, é reconfirmada, primeiro pelas lendas de muitos povos, vê Capitão 13, depois pelos fatos que se notam nos castelos assombrados. Sei de um criado, que se afogou perto da moradia do patrão, que aparece, à noite, e lava as garrafas e os copos da casa, como se ainda estivesse em serviço. Segundo Stinton Moses, as almas conservam no além os seus bons ou maus desejos e apetites, e procuram satisfazê-los, mesmo através de intermediários, se malvados, impelindo os vivos a se enrodilharem sempre no vício, não obstante o esforço das almas evolvidas que tentam impedi-los. Assim se explicaria que muitos, e especialmente os médiuns, sejam vítimas dos espíritos, que conseguem contra eles choques atrozes, atiram-lhes água à cabeça, queimam-lhes as vestes e os móveis da casa. Em S. Petersburgo, uma chuva de pedras caía sobre a carruagem de Pelpis, que anotava estes fatos em um carnete, que foi destruído. Fechou seus escritos em uma caixa, e estes arderam no interior da mesma, e a fumaça só se fez notar quando estavam queimados de todo. Os espíritos conservam a mentalidade e a têmpera que tinham em vida. Na 40ª sessão da Piper, com os dois Lodge, o fantasma Finoite apresentou Rishi, que pediu que enviassem ao seu genitor expressões do seu afeto. Meu pai, disse ele, em outra sessão, está muito aflito pela minha morte, digam-lhe que estou vivo. Depois, queria os seus óculos, tocou os olhos com as mãos e acrescentou, meu pai deve tê-los e também os meus livros. Nenhum dos presentes sabia coisa alguma de tudo isso. Averiguou-se depois que ele usava óculos e que repetia, no seu diálogo, como em vida Messi, mille fois. O pai de Slope continuou a dizer, dai-me o chapéu, como quando penosamente andava em casa ante qualquer visitante. Quando se trata de espíritos de loucos, as comunicações, nota Dixon, são fragmentárias e até amalucadas. Um amigo de Dixon, o Sr. A, lhe fez comunicações incoerentes, Pelon insistia em que o deixassem depor, porque durante algum tempo estaria confuso, por haver sofrido doença mental e neurastenia. A falecida Anna Wilde interrompeu a entrevista com sua irmã, através da Piper, porque era hora da missa, e não queria perdê-la. Com efeito, em vida, era muito religiosa e nos dias festivos jamais faltava à missa. O fantasma de Vicente, não obstante comunicar-se por médium de temperamento dulcíssimo,
Mostrou-se de estranha violência e luxúria, interrompendo as sessões com murros, blasfêmias e mofas torpes. Tal fora assim em vida. Pfeiffer me falou de espíritos que impediam muitas vezes as sessões, porque, em sessão anterior, fora consultado um a outro espírito. Se os espíritos, escreve Slope, que comunicam conosco não são tomados a sério, ofendem-se, fogem, quando não respondem com epigramas aos nossos. As crianças, quando morrem, reproduzem as palavras e os gestos infantis e pedem seus brinquedos, porém, quando transcorre muito tempo de sua morte, atuam e falam como se fossem adultos, enquanto que seu parente só as pode recordar no tipo de criança. Isto prova também que o inconsciente e o consciente do médium e dos presentes nem sempre têm influência nestas comunicações, porque, evidentemente, os considerariam ainda crianças. Servindo de intermediário de um destes espíritos, ao qual a mãe falava como se tratasse de uma criança, Pelin informou: ele já não é mais um menino, é um homem. Parece, das palestras de alguns espíritos com desesperança, que eles não conhecem de todo o presente, de modo que desejam e pedem notícias de um ou de outro dos amigos, enquanto que conhecem e prevêem os fatos futuros, isto que Dante expressou nos versos do canto 10 do Inferno, 210 e seguintes. Fenoite predisse a senhora Pitman: ireis este verão a Paris, caireis logo enfermo do estômago e da cabeça, um homem louro e pálido vos tratará. Não quis dizer se lograria a cura. A senhora, que se sentia bem do estômago e não tinha a menor intenção de ir a Paris, riu, mas, chegado o verão, teve de ir, e adoeceu do estômago e dos nervos, foi atendida pelo louro Dr. Herbert, e morreu. Parece que aos espíritos falta completamente a noção do tempo e do espaço ou que a possuem equivocada. Do espaço, compreende-se, porque as distâncias não existem quase para eles, e vão e voltam, em poucos minutos, de um ponto a outro, distantes entre si centenas de quilômetros. Anteriormente vimos que, do tempo, alguns só conhecem o futuro, por isso, em suas falas, confundem o porvir com o presente. Assim, Fenoite disse a Lodígio que seu filho tinha afecção na polpa da mão, e, poucos dias depois, o mal que este sofria no calcanhar se localizou, de fato, na palma da mão. E se viu Pelin, solicitado a que fosse ver o que estava sua mãe fazendo, em determinado momento, voltar dizendo havê-la visto fazer, não aquilo que então fazia, mas o que ela depois fez, no dia seguinte. Em contraste com estes fatos, parece que os espíritos não esquecem jamais certos objetos que lhes pertenceram em vida. Estes os atraem tanto quanto maior tempo estiveram em suas mãos, e quando estão ligados a uma lembrança especial, servem de ponto de referência na grande confusão da sua memória, arejando a associação de ideias. No jargão espiritista da Piper se denominam influências. Eles nos recordam os objetos que se colocam nas mãos dos hipnotizados, como cabelos, cartas, etc., para levá-los ao rumo de recordar ou predizer os acontecimentos passados ou futuros da pessoa que os possuiu. Fenoite parecia achar nestas influências muitas fontes de informação. Também Imperator assim se ajudara com a Piper, para fixar as ideias do comunicante e impedir de afastar-se do assunto ou se tornar incoerente. A inteligência dos espíritos, e assim dos que foram em vida de grande cultura, tendo de se valer do cérebro dos vivos, é fragmentária e incoerente. Os mortos de há muito tempo pareciam a Moses como que aturdidos e confusos, ao revisitarem as antigas cenas da terra. No transe, diz o espírito de Pelin, Slope, o corpo etéreo do médium sai do corpo físico, como no sonho, e deixa vazio seu cérebro, e então nós nos apossamos dele. Vossa conversação nos chega como que por telefone de estação distante. Falta-nos a força, especialmente ao finalizar da sessão, na pesada atmosfera do mundo. O espírito de Roberto Slope assim diz ao filho vivo: interrompo-me, devo ir embora, porque sinto faltar-me as forças, e não sei o que faço. E Pelin insiste frequentemente, quando se quer obter de nós comunicações claras, não é bom que nos atordoem com perguntas, para se manifestarem a vós,
Os espíritos se introduzem em um ambiente que bastante os incomoda. Estão como quem haja recebido um golpe na cabeça e em um semidelírio. É necessário acalmá-los, encorajá-los, dar-lhes segurança, depois do que, suas ideias tornarão à tona. Para entrarmos em comunicação convosco, Slope, devemos penetrar na vossa esfera, adormecer como vós, eis porque cometemos erros, somos incoerentes. Sou inteligente como antes, mas as dificuldades para falar convosco são bastante grandes. E necessário, para vos falar, que entre em um corpo e sonhe dentro dele, e por isso é preciso perdoar meus erros e as lacunas. Segundo as revelações de Pelion, até os mais sábios, mortos recentemente, dão comunicações incoerentes, inexatas, pelo grande choque inicial da desencarnação, pela chegada a um ambiente novo, onde nada compreendem. Sua inabilidade, a princípio, para servir-se do organismo do médium, é grande, porém, pouco a pouco, se esclarecem. Amigos, dizia ele, não considereis isto com os olhos de crítico. O espírito que se comunica convosco, valendo-se do médium, é igual a um que se enfia dentro do tronco de uma árvore oca. E que toda a luz lhe vem do médium. Quando a pipeira está em transe, eu me pressiono, dizia o espírito Finoit. O médium é para nós como que um farol, enquanto que vós, não médiums, sois para nós escuros, como que não existentes, mas, cada vez que vos vemos, é como que em meios ou apartamentos escuros, clareados por uma espécie de janelinhas, que são os médiums. Aksakoff perguntava a um espírito ou suposto espírito, dizes possuir um órgão visual, então, como não podes ver certas coisas sem o médium? E o espírito lhe deu sensatíssima resposta, que resumo, eu vejo, porém, nossas sensações são, quantitativa e qualificativamente, diversas das vossas, de modo que distinto é ver uma coisa por mim e outra vê-la de maneira que possa torná-la compreensível a ti. Por isto, é preciso que eu a veja com a verias tu, e para isso tenho necessidade do médium. Se for difícil expressar-se por meio de um intérprete, tanto mais difícil deve ser tornar compreensível, por sua mediação, as cores a um cego. O interrogante e o espírito são como dois prisioneiros que desejam comunicar-se através de uma porta, sendo um surdo e o outro cego. Isto poderia explicar a obscuridade e a incoerência de muitas comunicações espiritistas. Se, com frequência, me equivoco, confirmou Pelion, é porque me sirvo de um organismo que não está feito à minha medida. Muitos gênios deram comunicações indignas deles, Slope. Acontece com eles, como conosco, quando acreditamos no sonho haver ditado rasgos memoráveis, que, recordados ao despertar, causam piedade. Com frequência, a maioria dos espíritos cansam de pranto. Daí, o fato, destacado por Slope, de se mostrarem perfeitamente lúcidos no início das manifestações, para depois, mais ou menos rapidamente, passarem o estado de confucionismo psíquico, até necessitarem retirar-se, ante a impossibilidade de coordenar ulteriormente as ideias. Daí a necessidade dos assim chamados espírito guias, ou seja, entes geniais que os sustenham nos interrogatórios. Muitos espíritos são sinceros, porém a maior parte é ignobilmente constituída de burlões, e, conforme a modalidade, muitos se deixam sugestionar, aceitando, por verdadeiros, fatos não ocorridos. Muitos não se podem orientar senão em um círculo muito íntimo de conhecidos. O médium Stinton Moses, quando ia de um círculo espirítico a outro, só recebia comunicações vagas e fragmentárias. Advertido, tipologicamente, restringiu-se a um grupo de pouquíssimos íntimos, e teve desde logo comunicações importantíssimas. Poucas vezes os espíritos reproduzem a caligrafia própria, Pelion não o conseguiu jamais. Frequentemente, escrevem com caracteres tipográficos, evidentemente pela predominante do hemisfério direito no transe do médium. Muitas vezes as palavras são escritas inversamente, latipso, por hospital. Encontram-se, em suma, enorme quantidade de erros, ainda que involuntários, nas comunicações dos espíritos,
donde aquela justa desconfiança que inspiram a muitas pessoas sensatas. Nas comunicações da Piper, com Slope e Dixon, quando presente o espírito de Hector, houve engano em muitos nomes ingleses. Alt e Carruthers nunca chamaram com o seu nome, e sim, Charles, Clark, Clarac. O segunda esposa de Roberto Slope se chamava Margarida, em inglês Magie, nome que jamais veio à tona. O Dixon o fez notar a Hector, mas este, não conseguindo recordá-lo, cedeu a incumbência a Pelion, que se recusou, mas, depois, disse: bem, irei à procura, se existir um nome, encontrá-lo-ei. E, decorrido um quarto de hora, veio com o nome de Margarida, e não de Magie. Ora, se a comunicação houvesse sido telepática, ou de leitura de pensamento, do médium com os vivos, estes nomes deviam encontrar-se imediatamente, e certos, sendo evidente que o filho devia saber o nome da madrasta e do tio, e isto prova, com maior razão, que os presentes não podiam influir minimamente nessas comunicações. Assim se disse, em uma sessão com a senhora Uvold, e um certo Farnan que vos deseja falar, quer pedir-vos notícia da tia Elaine, de quem foi servidor, por muitos anos. Mandou-se em busca da tia Elaine, e se soube que, realmente, ela tivera por jardineiro um tal Farussode, 4 decennios antes, mas a senhora Uvold jamais havia ouvido falar nesse nome. Slope compilou uma estatística das comunicações mais importantes, recolhidas nas 15 conferências com a Piper. Ora, destas, 152 foram verificadas verdadeiras, 16 falsas, 37 indecisas. Tendo contado, depois, 927 fatos. Com os detalhes mencionados em tais comunicações, 717 eram verdadeiros, 43 falsos, 167 incertos. E foram centenares de comunicações, e cada uma com seu estilo, a sua maneira de tratar, imperator, sempre bíblico e orgulhoso, fenoite, vaidoso, presunçoso, superficial, Pelion, impaciente, genial, nobremente ambicioso da própria fama. Roberto Slope fala sempre de não querer mal-humorar-se, como acontecia quando vivo. Mas, se as comunicações com o além foram até agora fragmentárias e incertas, é que os meios adotados eram grosseiros e inadaptados. Agora, esses meios foram sempre mais se aperfeiçoando, dos golpes nas paredes, inventados com finalidade de atender às interrogações das Fox, se utilizaram as letras alfabéticas. Depois, adotou-se, a conselho dos espíritos, a mesinha, o que era mais cômodo do que a parede. Depois, ainda a mesinha se adaptou um lápis, e depois lá se adaptou uma prancheta, e depois se passou a usar as mãos. E agora o último progresso é a tentativa de aplicar os métodos gráficos de precisão, o tambor de Marey, etc., para a medida e estudo da sua atividade psicológica e biológica, e, acima de tudo, temos a cross-correspondência para a prova de identidade. A influência do médium, em confronto com a do espírito dos mortos, deve ser preponderante, porque um possui o organismo completo e outro não, e o segundo não pode funcionar sem a ajuda do primeiro. As condições especiais do transe, nas quais, como em alguns acessos histéricos que estudamos na parte 1, pela paralisia de alguns centros, é ativada a ação de alguns outros, dão a médium, em certos momentos, faculdades extraordinárias, que ele não possuía antes do transe, e que o trivial dos homens não possui comumente. Ativa-se, acima de tudo, a ação do inconsciente, vem à superfície e predominam aqueles centros que parecem inativos na vida comum, recordam-se fatos olvidados de há muito tempo, criptomnésia, adivinha-se e assimila-se o pensamento dos presentes. Explica-se, assim, o modo por que o médium, em transe, lê no pensamento dos presentes, e fala os seus idiomas, inclusive se estrangeiros, xenoglossia. Mas, ele não pode aprender e logo manifestar o que sempre ignorou, se não está no pensamento dos assistentes à sessão, nem sem a ajuda destes pode desenvolver uma força décupla da sua própria, nem ter a energia que antes não possuía. Assim, quando adivinha o futuro, quando,
sem estudos literários, escreve um romance, quando esboça uma escultura, sem intervenção, ao menos momentânea, de um escultor, quando dá comunicações ignoradas por todos, quando escreve com os caracteres e com o estilo de defuntos desconhecidos dos presentes. Tudo isso ocorre porque a força do médium se associa uma outra, que, transitoriamente, dá aos vivos condições que eles não possuem, ler o futuro, improvisar-se artistas, etc. Capítulo 15. Truques inconscientes e telepáticos. Chegado a este ponto, receio que o leitor, imitando o famoso cardeal deste, me interrompa com a exclamação: não vos tereis deixado enganar pela mais vulgar das velhacarias. A primeira impressão, de fato, e a mim também não faltou, é de que se trata de um truque, e é a explicação mais adaptada ao gosto da maioria, pois evita que se perca tempo em pensar e estudar. Deixa ao homem vulgar supor-se um observador mais consciencioso e mais hábil do que o douto. Realmente devemos convir que nenhum fenômeno natural, melhor do que os espiríticos, se presta a dúvida e a fraude, primeiro porque os fatos mais importantes, mais raros, ocorrem sempre às escuras, e nenhum experimentador pode aceitar por verdadeiros fatos que, desenvolvendo-se no escuro, não podem ser bem controlados e observados. Depois, os próprios médiuns, involuntariamente ou não, muitas vezes se prestam ao truque, no mais das vezes histéricos, propensos que são à fraude como todos os histéricos, e porque, quando sentem faltar a energia mediúnica, que, vêm supri-la com artifícios, buscando conseguir o escopo com o mínimo dos esforços, e, algumas vezes, sugestionabilíssimos como são, trucam para obedecer ao secreto convite de algum espírito maligno, como me declarava certa vez Eusápia, a qual, em Gênova, ouvira ordenar-se-lhe secretamente que trucasse, e teve de obedecer. Não falemos, pois, dos falsos médiuns, falsários de profissão, que pululam nos cenários e nos países onde mais difundidas estão as crenças espiritistas. Existe uma grande literatura, especialmente americana, que constitui um arsenal típico de que se serviriam tais médiuns, para os seus truques, barbas postiças, máscaras, vestidos de musselina finíssima, substâncias fosforescentes, cadeiras com esconderijo onde o médium oculte as máscaras, quando não com molas que, funcionando, simulam a levitação. Também Eusápia não se subtrai à regra geral. Vimos que muitos são os truques cometidos por Eusápia, em estado de transe, e fora dele, liberando, por exemplo, uma das mãos, presas pelos controladores, para mover objetos a ela vizinhos, para estabelecer contactos, com um joelho ou um dos pés levantar lentamente a perna da mesa, fingir ajeitar os cabelos, e arrancar para fazer baixar uma balancinha de pesar cartas. Foi também vista, por Pfeiffer, colher furtivamente, antes da sessão, flores, para simular depois aportes, à noite, prevalecendo-se da escuridão. Parece, igualmente, que houvesse aprendido, com pelotiqueiros, algum truque especial, aquele, por exemplo, de simular rostos humanos, com movimentos de ambas as mãos, circundadas por um lenço colocado à guisa de turbante. Sem embargo, sua dor maior, também durante a sessão, é quando acusada de truque. É preciso dizer que, por vezes, injustamente, porque é certo agora que membros mediúnicos se sobrepõem aos seus membros, e fazem às vezes destes, e não raro foram interpretados como sendo seus braços, assim como, pela comprovação, se encontraram mãos justapostas, mediunicamente, quando o espírito toca objetos protegidos pela escuridade. Ora, isto se acresce para diminuir a importância dos pretensos truques, que muitas vezes não existem, e sim manifestações que induzem a suspeitas injustas. Tais são os apêndices fluídicos, mãos, braços ou pés que saem das costas ou da saia da médium e que, na escuridade, podem ser interpretados como sendo sua mão ou seu pé. Tal é o novo fato descoberto agora por Oshorovitz, do fio medianímico que se forma e se desmaterializa sob a influência medianímica e que, até aqui, se tinha como ponto e vírgula rock produzido por um fio verdadeiro.
tais fatos e também porque os movimentos medianímicos ocorrem em lugar escuro, no mais das vezes na imediata vizinhança da médium, e especialmente em contacto com sua saia, fazem supor um artifício. Entretanto, o que influi no fato é que o elemento fluídico se reforça na escuridade e dentro dos véus medianímicos, como são as saias da médium, as cortinas do gabinete mediúnico, das quais partem tantas vezes as materializações. Verdade é que, quando se procura precisar as manifestações mediúnicas com mecanismos especiais, elas muitas vezes falham, e que, de outras vezes, em condições idênticas, elas não se verificam, ao contrário, pois, do que acontece em todos os fatos experimentais. Assim, alguns pouquíssimos médiums podem operar com luz, enquanto que os demais não o podem. Acrescente-se que a maior parte dos médiums são de uma vulgaridade que contrasta estranhamente com aquelas manifestações aparentemente sobrenaturais de que dão prova, ainda que estas sejam não raro de uma vulgaridade mista de obscenidade em contraste com a sua qualidade pseudo-divina. A estas objeções, que não são sem importância, pode-se responder que ninguém nega a obra do fotógrafo, embora ele só possa revelar no escuro as suas chapas, e este exemplo, conforme nota Richet, por analogia, pode ajudar a compreender como a luz possa impedir o desenvolvimento dos fenômenos mediúnicos. Por outra parte, apesar da contradição que predomina em toda esta matéria, conhecem-se médiuns, a exemplo de Slade e Omi, que puderam operar a plena luz, e em plena luz se desenvolvem os estranhos milagres dos faquires indianos, tão estranhos que só relatá-los faz hesitar. A mesma Eusápia, se bem que, em transe, é refratária à luz, deu lugar, em plena claridade, a uma série de extraordinários fenômenos, como as modificações do dinamômetro e da balança e o movimento de enorme armário. Tais modificações ocorridas na balança e no dinamômetro provam que, não raras vezes, a estes fenômenos assim refratários aos métodos científicos se puderam aplicar, com vantagem, outros meios de precisão. Verdade é que os médiuns, como eu já disse, recalcitram, tanto que, de início, os fazem falhar, mas, bem se pode compreender que eles também sejam isoneístas e adversos, pois, diante de novos mecanismos, assim o é todo o gênero humano. Richet notou exatamente que substituir uma mesa por outra, ou introduzir um novo elemento na cadeia dos experimentadores, interrompe muitas vezes a série de fenômenos espiritistas. Assim, a intromissão, acrescenta, de um novo elemento nas condições de uma experiência, nem sempre é útil ao seu êxito, visto que se trata de experiências sobre fatos desconhecidos ou quase desconhecidos. Temos mais ainda, meios de contenção de modo a evitar qualquer truque foram aplicados em Eusápia, ligando-se-lhe as mãos e pés, ou rodeando-a, ou choroix, com uma rede de fios elétricos, ligados a uma campainha, que soava ao mais leve movimento dos seus pés. Poletti, na Sociedade de Ciências Psíquicas de Milão, foi encerrado, em um saco de lã. Desperance foi metida em uma rede, qual peixe, e, apesar disso, nesse estado, provocou o aparecimento do fantasma de Yolanda, e assim a Cook. Pôde-se ver e fotografar a senhorita Cook junto ao fantasma, quando circundada por um fio elétrico disposto de modo que lhe era impossível fazer agir um espectro artificialmente, sem interromper o circuito. E, assim mesmo, Katia King falou, escreveu, tocou com a mão muitas pessoas. O circuito não se interrompeu, e a médium sempre se manteve em estado cataléptico. Houve experiências físicas realizadas com toda a seriedade e a importância das experiências feitas com instrumentos exatos, e mais, que foram controladas com a fotografia. Conquanto seja verdade que das fotografias espiritistas se tem abusado e feito objeto e meio de fraude, por exemplo, com uma impressão na superfície da chapa, com uma ligeira película utilizando certos raios químicos ou certas substâncias, qual o bisulfato de quinina, por exemplo, que, invisíveis aos nossos olhos, são recolhidos pela objetiva, e assim é que um crânio, pintado na fronte com esta substância, aparece depois no revelar a chapa.
Toda suspeita é justa, menos quando se tratam de fotografias obtidas ante uma comissão especial de peritos e de homens de renome indiscutível, tais Zorner, Finzi, Aksakov, Volpi, Falcomer e Carreiras. Outro tanto se diga dos tantos médiuns tiptólogos, não profissionais. Ainda os mais simples entre os fenômenos espiritistas, diz Proferiu, não poderiam ser imitados sem algum estudo e, acima de tudo, sem muito exercício, que seria difícil ocultar. O escrever ou falar é facílimo, mas, por exemplo, escrever impondo a mão sobre um cestinho ou sobre um violino ao qual é unido um lápis, escrever febrilmente enquanto se fala com outrem, mudando a caligrafia e o estilo, cada vez que muda o espírito, e dando as respostas concordes, não deve ser coisa que se possa fazer sem estar preparado. A coisa ainda parece mais estranha, se considera que médiuns dessa espécie existem por centenas. Que haja alguns que, por originalidade, se divirtam em continuada impostura, inútil e difícil, pode dar-se, porém, que semelhante vocação seja epidêmica, é muito inverossímil. Acrescente-se que, com frequência, falta capacidade para delinquir, quando, por exemplo, o médium é menino. A impostura do médium escrevente me parece diretamente impossível. Quando um médium escreve uma comunicação com a mão direita e outra com a mão esquerda e dá uma terceira de viva voz, ou quando se faz indicar, por um médium, as letras do alfabeto com a prancheta, sem que ele a veja, e mudando a ordem das letras, tudo isso me parece não ser impostura. Os prestidigitadores, continua Proferiu, não têm imitado até agora os fenômenos espiritistas de modo a enganar, salvo quando obtêm duas condições. A primeira é que com eles não se tenham todas as exigências, nem se tomem todas as precauções que se tem tomado e se tomam com os médiuns. O prestimano executa o jogo, mas o jogo que ele preparou, e é inútil pedir que faça outro ou que o repita. Ao revés, os fenômenos que se obtêm com o médium são quase sempre os que se lhe pedem, ainda que não sejam sempre, porque a inteligência oculta que os produz também possui vontade própria. A Comissão da Sociedade Dialética de Londres chegou até a querer que, durante as experiências, fossem os médiuns vigiados, nem mais, nem menos do que por dois dos melhores prestidigitadores daquela capital. A opinião de que os fenômenos espiritistas são imitáveis está muito difundida entre o público, mas, não é esta a opinião dos prestimanos Jacob, do Teatro Roberto Odin, de Paris, e Bela Kishini, prestidigitador da corte de Berlim, que fizeram ao médium Slade declarações de que nenhuma das suas artes pode produzir os fenômenos que ele, Slade, realiza. Trollope, citado por Wallace, conta que Bosco, um dos mais peritos prestimanos que já existiram, ria muito da crença de que os fenômenos produzidos por homens se pudessem atribuir aos recursos da sua arte. Uma causa dos pretensos desmascaramentos dos médiuns é a prevenção de que os fenômenos não devem ser verdadeiros. Há ilusões ocasionadas pela credulidade, mas também existem as produzidas pela incredulidade. Os incrédulos se põem no estado de atenção expectante, e por isso creiam ver o que não é, se não o veem, adivinham, eles tudo compreendem, tudo explicam. Têm tal medo de ser burlado, que se burlam por si mesmos, e, por evitar o inverossímil, inventam o impossível. E as mesmas causas que produzem os desmascaramentos são as que dão origem aos processos. O processo contra Slade foi feito no interesse da ciência, e a condenação se fundava, em parte, sobre motivos tirados do notório curso da natureza. Assim, a sentença do tribunal deriva de um preconceito, que o curso conhecido da natureza exclui a possibilidade dos fenômenos mediúnicos. Ora, o impossível não se pode fazer, mas apenas fingir. Logo, todos os médiuns são impostores. Daí resulta, para eles, que os espiritistas, por crerem na possibilidade das coisas impossíveis, são imbecis. Por isso, não são jamais chamados como peritos, conquanto sejam os únicos peritos e, pois, os únicos competentes, e, quando ouvidos como testemunhas, não acreditam neles. Enfim,
As imitações feitas por médiums impostores, por prestidigitadores e sépticos, os espiritistas respondem, com ele embaixo, que as perucas não provam a inexistência do cabelo, as dentaduras postiças, que não haja dentes, e, assim, as moedas falsas, as flores de papel, etc. Tendo eu visto fatos reais, é inútil que Tyndall me venha dizer que há muitos falsos. Sei que o café também se fabrica com chicorée, bolota e figos secos. Tudo isso sei porque um dos meus conhecidos é fabricante de café. Sei muito bem que não é suficiente garantia nem mesmo comprá-lo em grão, porque um comerciante em artigos coloniais me assegurou que o fabricam com resíduos de café, e, tão bem, que eu não distinguiria do legítimo. Sem embargo, porque bebi algumas vezes do verdadeiro café, estou, quanto ao café, naquele estado de ânimo a que alude Tyndall, estou afetado de incurável credulidade. Nenhum bloqueio continental, que me privasse do café por toda a vida, curar-me-ia da ilusão de que existem o Moca e o Porto Rico. E verdade que um fantasma difere muito de uma xícara de café, mas a diferença depende disto, que todos os que vão a Nápoles, vão ao Café Novo, enquanto que quase ninguém pergunta por Eusápia. Telepatia. Outras explicações se tentam para evitar a da influência dos mortos, por exemplo, a de que o médium extrai do cérebro dos presentes a resposta aos quesitos, e também a imagem dos fantasmas, que depois projeta no exterior. Mas, deixando de lado que esta projeção de fantasmas não sobrevém em nenhuma outra condição da vida, principalmente de modo a assumir as pulsações, o calor, o peso do ser vivo, admito que dos assistentes, que conheçam um idioma estrangeiro, o médium possa extrair um momentâneo conhecimento desse idioma, e assim os conhecimentos improvisados de física, de química, como atinge as crenças, de modo que ateu em um grupo de ateus, pio em um grupo de pessoas pias, mas não compreendo como dos presentes possa o médium extrair aquilo que os presentes não conhecem, como quando piper no idioma havaiano, que nenhum dos assistentes conhecia. Compreendo a telepatia no caso de Stinton Moses, que teve a aparição da imagem de um seu amigo, o qual, antes de adormecer, fixou o pensamento nele, ou no caso de MD, que aparece a duas mulheres, depois de ter fortemente desejado mostrar-se a elas. Porém, conforme nota James Slope, a sucessão de vários espíritos comunicações, 5, 6, 10 vezes, com personalidades distintas, bem nítidas, não se pode explicar pela telepatia. E viu-se, com a Piper, que espíritos comunicantes, que não conheceram o Dixon, sabiam assinalá-lo. E os próprios erros das comunicações excluem a telepatia, enquanto que, ao contrário, eles bem se explicam pela dificuldade que têm esses seres, chegados a uma nova forma de vida, para explicar a sua energia. Se, repito, as comunicações mediúnicas viessem da telepatia, se todas fossem telepáticas, por que tantas confusas e falsas? E como, assim, com frequência, perdiam as noções de tempo e dos nomes, antes, enquanto entre os vivos permanecem tão intensos e precisos. Nem a telepatia pode revelar fatos que acontecerão no futuro ou ocorridos com o morto, como quando a senhora Maurier 2 vezes sonha ver aos pés do seu leito o irmão decapitado, com a cabeça colocada sobre um féretro. Neste caso, não se pode tratar de telepatia, porque ele já estava morto quando ela assim o avistou, tendo sido ele, de fato, decapitado pelos rebeldes chineses. Portanto, a notícia foi trazida e transmitida por uma outra inteligência que não era a sua viva, pois que não podia ele, vivo, transmitir a notícia do que lhe devia acontecer, depois de morto. O reverendo V, enquanto escrevia congratulações a um amigo, pelo seu aniversário, ouviu várias vezes lhe dizerem: "A quem escreves?" "A um morto." E, com efeito, àquela hora, o amigo estava morto. O fenômeno não podia provir de um ser vivo, e assim não podia ser telepático. E assim se diga da predição do porvir. A senhorita Curtis, por exemplo, sonha ver certa mulher passar a seu lado, depois de encontrá-la estendida na rua, enquanto entre os presentes uns diziam que estava viva, e outra morta.
Tratava-se da senhora C, sua amiga, de quem, havia tempo, não tinha notícias. Na manhã seguinte, a senhora C caía na rua, ferindo-se. Como poderia a telepatia fazer ver o que não havia acontecido? Um vigário da Nova Zelândia devia fazer uma excursão de pesca em uma ilha,